Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter clicado nesse vídeo e peço a você para ir comigo até o final e também deixar aí seus comentários e não esquecer, né, de se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar esse conteúdo que é bem importante. Meus amigos, é o seguinte, a Bíblia fala claramente que a amizade com o mundo, e aí mundo é sistema que rege o mundo, e esse sistema que rege o mundo está morto no maligno, e todas as pessoas que estão acorrentadas nesse sistema estão morrendo por causa do pecado. Bom, a Bíblia diz então que amizade com o mundo é inimizade com Deus. O cantor Leonardo Gonçalves, um cantor gospel, né, todo mundo o conhece como um cantor evangélico, cantor gospel, que sempre se apresentou em vários shows, prefeituras, eventos, igrejas, né? Vem se destacando não pelo dom que Cristo o concedeu para adorar e glorificar o nome dele, edificar a noiva, mas por se posicionar na corrente dominante do mundo, por se posicionar a favor de uma onda ideológica que tenta esmagar até as pessoas que têm uma visão bíblica sobre os eventos do mundo. Um movimento radical, radical contra a família, radical contra a igreja, radical contra os valores judaico-cristãos, um movimento que é contra a cultura, um movimento de ruptura dos valores familiares tradicionais, que é o movimento LGB e por aí vai. Ele tem se posicionado em nome do amor, em nome da tolerância. Então, ele está se destacando não pelas suas canções, como Getsemane, Creio e etc., músicas muito especiais, né? Que eu já cantei bastante também. Leonardo Gonçalves vai se apresentar, né? Porque isso será uma apresentação mesmo, em uma igreja, se não me engano, chama Cidade Refúgio de São Paulo, igreja que é liderada pela Lana Holder. Lana Holder, que foi uma pregadora proeminente, né, no mundo pentecostal, mas assumiu a sua sexualidade, né, sua homossexualidade, e se casou com uma outra mulher, se uniu com uma outra mulher e fundaram uma igreja inclusiva, voltada para o público LGBT e por aí vai, em São Paulo. Pouco me importa a escolha, a decisão da sexualidade da Lana Holder e quem quer que seja. Na boa, isso não compete a mim e vocês não vão me ver fazendo comentários ácidos à decisão e à escolha de ninguém, ok? Se alguém me perguntar, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que eu acredito, eu dou minha opinião de acordo com as Escrituras. Ok? Mas aqui eu vou falar sobre o cantor gospel que decidiu ir num evento dessa igreja, a Igreja Cidade Refúgio, que vai fazer uma conferência. E tem ali os outros pastores e tem um Leonardo Gonçalves, né? Para marcar ali a sua presença. Muitas pessoas dizem assim, mas Jesus também estava onde estava o pecador. Jesus se assentou ali entre os homens rejeitados da sociedade. Inclusive, Jesus deu voz aos rejeitados, deu voz aos pecadores. Jesus se assentou com o humilde, abraçou o leproso. Jesus foi nos lugares onde os religiosos não iam. E acabam taxando aqueles que não vão a esses lugares para cantar, para pregar, para frequentar, seja lá o que for, como religiosos. E isso é mentira. Antes de eu falar mais um pouquinho, espera aí, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aí na tela, então, uma reportagem, vou usar aqui como base jornalística o Portal do Trono. Um abraço para todo o pessoal do Portal do Trono. A manchete é Leonardo Gonçalves irá se apresentar em igreja, você está vendo essa palavrinha, sou impedido de falar por causa do algoritmo, em São Paulo. Leonardo é uma das atrações confirmadas para a conferência Atos 7, da Igreja Cidade Refúgio, cantor gospel, etc. Fala aqui Leonardo Gonçalves, tá a foto dele aqui, o banner de divulgação da conferência Atos 7, tá o Leonardo Gonçalves, a Lana Holder, que está ali sustentando o título de pastora, e a pastora Rosane Arrocha, se eu não me engano, não estou tão por dentro assim, no caso aí é a companheira da Lana Holder, acredito eu. E o pastor Daniel Moura, que não conheço, e já palestrou outras vezes na conferência, né? Não sei se faz parte aí do corpo dessa instituição ou se é algum convidado de fora. Mas voltando aqui à foto do Leonardo, deixo aí em destaque para vocês,
O cantor, então, está presente ali para fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, ele está se posicionando com os esquerdistas, contra os conservadores, contra o que ele ou outras pessoas estão taxando de intolerantes, sabe? Estão taxando de religiosos. Mas voltando ao papo que eu estava conversando com você aqui, o Leonardo Gonçalves, ele indo nesses lugares, não significa que ele está fazendo o que Jesus fazia. Porque se ele for lá cantar e ele, naquele ambiente que é chamado de igreja, que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, debaixo dessa revelação que você teve, eu vou fundamentar a minha igreja, vou firmar a minha igreja, vou fundar a minha igreja. Que Pedro disse que ele é o Filho de Deus. Ok? Então, debaixo dessa revelação, a igreja foi fundamentada. Então, a fé que vem dos apóstolos não é uma fé que negocia com o pecado. E pecado é pecado segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, pecado é pecado. Não importa se é mentira, não importa se é um pecado sexual, não importa se é um pecado moral, gravemente moral, ou se é um pecado que socialmente não é tão grave assim, mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Sendo que Jesus sentava com os pecadores, Jesus ia lá nos lugares onde estava sendo o reduto das trevas, como Gadara, expulsou aquela legião de demônios. Mas isso é maravilhoso, porque Jesus expulsava os demônios. Jesus chamava os fariseus, os religiosos, na cara deles, falava que eles precisam se arrepender, que eles tinham por pai o diabo. João Batista, predecessor de Jesus, que preparava o caminho para o mestre, que Jesus disse que homem igual João Batista nunca se viu. João Batista olhava para esses homens, convidando os pecadores ao arrependimento. João recebia a todos. E perguntava para eles: vocês se arrependem? E eles, à medida que se arrependiam, eram batizados num batismo de arrependimento. E sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos. Se não tiver arrependimento, não existe evangelho. Evangelho não é senso comum. Evangelho não rema nas ondas, nas correntes do mundo. Evangelho é contrassenso, é contra a cultura. Nesse sentido, evangelho é confrontação com o pecado e acolhimento com o pecador. Mas se eu estou em um lugar que a visão institucional conflita diretamente com a palavra de Deus, não importa se eu estou levantando bandeira que é da tolerância, do amor, da inclusão. O amor, inclusive, ele precede verdade. Sem verdade não há amor genuíno. Então, se eu sou um cantor evangélico, se eu sou um pastor evangélico, eu preciso ser guiado pela Bíblia. Ou então, eu não posso usar o título de pastor evangélico, de cantor evangélico, porque a defesa da minha fé não está balizada no cristianismo, na fé cristã evangélica que veio dos apóstolos. Eu estou, por conveniência, a corrente dominante do mundo, e por me opor a um bolsonarismo, me opor a radicalismo, a intolerância e etc., eu estou indo nesses lugares. Entendo, eu não sei de todas as motivações do Leonardo Gonçalves, mas eu sei que, como um cristão, ele precisa estar nos lugares onde os pecadores estão, né? E precisa ser luz, ser sal, ser amor, pregar o reino de Deus, o amor de Deus, mas primordialmente o arrependimento e mudança de vida. Todo púlpito tem que ser cristocêntrico e sinalizar para o mundo um curso totalmente diferente do que rege o mundo, porque o mundo é regido pelo diabo, o mundo é regido pelo maligno, o mundo caiu com o maligno. O sistema desse mundo é caído. Ora, se eu estou num ambiente que rema conforme a corrente do mundo, que diferença eu estou fazendo para o reino de Deus? Ou estou sendo conveniente de acordo com as minhas ideologias, com as ideologias marxistas? Eu estou sendo conveniente com o meu posicionamento filosófico, sociológico, ideológico. Botar toda essa porcaria acadêmica no bolso, porque os apóstolos eram agramatos, mas eram cheios do poder de Deus e da unção de Cristo. E fizeram a diferença na humanidade. Por quê?
Eram homens simples, mas cheios do Espírito Santo. Nós temos pessoas que dizem ser intelectuais e querem agradar a todos, mas estão escondendo as Escrituras ou estão adaptando as Escrituras em nome de uma aceitação coletiva, em nome do amor. Porque se Deus é amor, o que vale é esse narcisismo consensual. Se você está bem, que mal tem, não é verdade? Se nós estamos falando de amor, que mal tem? Eu deixo essa reflexão. O que você acha? O que você imagina disso? Qual é a sua leitura? Por que essas coisas estão crescendo tanto nos últimos dias, nesses últimos anos, né? E pessoas que deveriam se posicionar sobre a igreja, do que é a igreja. Meus amigos, eu não estou defendendo aqui todas as igrejas. Estou dizendo que existem problemas em várias igrejas. Agora, uma coisa é um problema que você não conhecia, surgiu um pecado, um pastor mau caráter, ladrão, seja lá o que for, ou você está numa igreja que você sabe que o fundamento dela, a força motriz, a gênese dessa igreja, vai de encontro com as Escrituras. Então, se eu defendo as Escrituras, se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, automaticamente eu não vou compactuar com aquilo dali. Ó, eu amo você, não vou fazer críticas ácidas à sua pessoa, à sua escolha, às suas decisões, mas a minha fé não me faz compactuar com essa lógica humana e mundana. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Meu muito obrigado, compartilhe esse conteúdo. Tchau, tchau.